Você acredita que todo ser humano tem valor? Que ninguém merece ser descartado? Que há algo sagrado na vida humana, independente da sua origem, força ou riqueza? Hoje, essas ideias parecem óbvias. Estão escritas em leis, declarações da ONU e até em slogans de camiseta. Mas, e se eu te dissesse que essa noção não nasceu em Atenas, nem em Roma, nem nas revoluções modernas, e sim nas páginas da Bíblia? Neste vídeo, vamos descobrir por que, sem o cristianismo, a ideia de dignidade humana universal talvez nunca tivesse sequer nascido. Hoje, a ideia de que todo ser humano tem dignidade e merece respeito parece tão natural que raramente nos perguntamos de onde ela veio. Mas, ao olhar para a história, descobrimos que essa noção é muito mais recente e muito mais surpreendente do que parece. Vamos voltar à Antiguidade Clássica, tão admirada por sua filosofia, arte e organização social. Ali, a ideia de igualdade entre todos os seres humanos simplesmente não existia. As sociedades grega e romana, embora avançadas em muitos aspectos, baseavam sua organização social em hierarquias rígidas. A escravidão era considerada uma parte normal da vida civilizada. Aristóteles, por exemplo, defendia que alguns homens nasceram para governar, enquanto outros nasceram para servir, uma visão que tornava natural a desigualdade radical entre os indivíduos. Na Roma antiga, o valor de uma vida humana era medido por sua utilidade social ou econômica. Escravos podiam ser mortos por seus donos sem punição. Mulheres não tinham direitos civis plenos. Crianças indesejadas eram muitas vezes abandonadas às margens das estradas. A ideia de que cada pessoa possui dignidade simplesmente por existir era, para essas culturas, impensável. Foi nesse cenário que o cristianismo surgiu com uma afirmação radical: todo ser humano carrega a imagem e semelhança de Deus. Essa doutrina, conhecida como Imago Dei, mudou tudo. Se cada pessoa, do imperador ao escravo, reflete o Criador, então nenhuma vida é inferior. Não existe ser humano descartável. A dignidade deixa de ser um privilégio e se torna um direito universal. Isso transformou a prática dos primeiros cristãos. Em vez de seguir a lógica social da época, eles começaram a cuidar dos doentes, acolher órfãos, ajudar estrangeiros e até resgatar crianças abandonadas. E não só os seus, também os de outras religiões, culturas e etnias. Era algo escandaloso para o mundo pagão. No século XVI, por exemplo, Bartolomeu de Las Casas, um frei dominicano, denunciou os abusos cometidos contra os povos indígenas nas Américas. Em uma época em que muitos viam os nativos como bárbaros sem alma, Las Casas escreveu tratados inteiros afirmando que todos eram igualmente humanos e igualmente dignos, porque todos foram criados por Deus. Avançando para o século XVIII, temos William Wilberforce, parlamentar britânico que liderou a abolição do comércio de escravos no Reino Unido. Durante décadas, enfrentou zombarias, oposição política e pressão econômica, mas nunca recuou. Sua motivação? A convicção de que a escravidão era uma ofensa direta à dignidade humana criada por Deus. Claro, isso não significa que todos os cristãos ao longo da história viveram à altura desse ideal. Houve contradições, omissões e até cumplicidade com sistemas injustos. Mas o ponto é, foi dentro da matriz cristã que surgiu a base moral para combater essas injustiças. E não é só opinião. Em 1948, após os horrores da Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas redigiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mesmo em um ambiente laico e plural, os redatores recorreram a princípios moldados por séculos de ética cristã. A frase de abertura, "Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos", ecoa diretamente a doutrina do Imago Dei. Agora pense comigo. Se o cristianismo nunca tivesse existido, será que ideias como igualdade, compaixão universal e justiça para os marginalizados teriam conquistado tanto espaço? Ou estaríamos ainda presos à lógica antiga, onde o valor da vida dependia de sua utilidade? E já que estamos falando em fundamentos da nossa civilização, que tal irmos um passo adiante e olharmos para a cultura?
Porque quando se trata de arte, música e beleza, a influência cristã também foi decisiva e talvez mais presente na sua vida do que você imagina. Quando pensamos em fé, nem sempre associamos isso à arte. Mas e se eu te dissesse que, sem o cristianismo, a maior parte da cultura ocidental que você admira simplesmente não existiria? Prepare-se, porque neste capítulo vamos revelar 3 áreas da cultura que só floresceram graças à visão de mundo cristã, e você provavelmente nunca ouviu isso na escola. 1. A arte cristã deu rosto à beleza invisível. Durante a Idade Média e o Renascimento, a maioria das grandes obras de arte europeia nasceu sob o patrocínio da Igreja. Mas não eram apenas ilustrações religiosas. Eram tentativas de traduzir o invisível, o eterno, o sagrado, em formas visíveis, belas e emocionantes. A Capela Sistina de Michelangelo não é só um teto pintado, é uma teologia inteira em pinceladas. A Última Ceia de Leonardo da Vinci capta o momento exato do choque dos discípulos diante da traição. E não é só pintura, é narrativa bíblica com técnica renascentista. Você já percebeu que, nos maiores museus da Europa, boa parte das obras são cenas bíblicas? Sem o cristianismo, o que você veria nas paredes? 2. As catedrais são poesia em pedra. A arquitetura gótica não surgiu por acaso. Ela foi criada para ensinar e emocionar. Cada arco, cada vitral, cada torre apontando para o alto era uma metáfora da alma humana buscando o divino. A Catedral de Notre-Dame de Paris, por exemplo, não é apenas um cartão postal. É um livro de pedra que contava para analfabetos as histórias do Evangelho. Era o cinema da época, em 3D, com som de órgão e cheiro de incenso. As catedrais eram os PowerPoints da Idade Média. Cada imagem tinha um propósito, cada vitral era uma aula. 3. A música nasceu para glorificar e nos moldou até hoje. Você já ouviu Jesus, Alegria dos Homens, de Bach? Ou o Aleluia do Messias, de Handel? Essas obras não foram criadas para entreter. Elas foram compostas como orações musicais, cada nota uma tentativa de alcançar o transcendente. Johann Sebastian Bach costumava assinar suas partituras com as letras SDG, Soli Deo Gloria, somente a Deus a glória. Ele não compunha para plateias, ele compunha para o céu. E mais, a notação musical moderna, o sistema tonal, o conceito de harmonia, tudo isso foi desenvolvido no contexto da música sacra cristã. Sem ele, talvez hoje não houvesse nem música clássica, nem jazz, nem pop, nem rock. Mozart, Beethoven, Vivaldi, mesmo com diferentes níveis de fé, compuseram obras sacras que ainda hoje são referência de beleza e profundidade. A fé cristã não apenas encheu o mundo de beleza, ela ensinou que a beleza aponta para algo maior. E essa fé que moveu pincéis, martelos e partituras também moveu cérebros, porque muitos dos maiores cientistas da história não apenas criaram teorias, eles criam em Deus e viram na ciência um ato de devoção. Você sabia que alguns dos maiores nerds da história, os gênios por trás de descobertas que literalmente acenderam a luz do mundo moderno, eram cristãos devotos? Pois é, e não viam contradição nenhuma entre fé e razão. Pelo contrário, acreditavam que sua inteligência era um dom de Deus e que investigar o mundo era uma forma de glorificá-lo. Você já usou eletricidade hoje? Então agradeça a Faraday, o pai do eletromagnetismo. Ele não só descobriu princípios fundamentais que permitiram a criação de motores e transformadores, como lançou as bases para uso prático da eletricidade, ou seja, para o mundo moderno em que vivemos hoje. E o que o movia? A natureza é a criação de Deus. Investigar suas leis é honrar o Criador. Faraday era um homem simples, de origem humilde e também um cristão devoto. Ele se recusava a trabalhar aos domingos, dedicava tempo à leitura bíblica e dizia que suas pesquisas eram uma forma de pensar os pensamentos de Deus manifestos na criação. Lembra das aulas sobre o triângulo de Pascal? Ou das equações da pressão atmosférica? Pascal não só foi um gênio da matemática e inventor da primeira calculadora funcional, ele escreveu um dos textos mais profundos da espiritualidade cristã, Pensamentos, onde explora a tensão entre fé,
razão e o vazio existencial do ser humano. Para ele, não havia conflito entre ciência e espiritualidade. Ele as via como dois olhos distintos que, juntos, geram a profundidade da visão. Você está assistindo a este vídeo usando um computador, pois saiba, a lógica binária que sustenta todo o sistema digital nasceu da mente de Leibniz. Filósofo, matemático e cristão luterano, ele acreditava que o universo era uma máquina divina perfeitamente ordenada, e que a linguagem numérica poderia refletir essa ordem. Ele não apenas idealizou o cálculo, mas também os sistemas de pensamento que, séculos depois, permitiriam a invenção dos computadores. Pode parecer banal, mas o calendário gregoriano, aquele que você usa todo dia, é fruto direto da fé cristã. No século XVI, o Papa Gregório XIII reformulou o antigo calendário juliano com a ajuda de astrônomos e matemáticos, porque as datas da Páscoa estavam ficando imprecisas. O resultado, um sistema mais exato, adotado por praticamente todo o planeta. Sim, até o tempo que você usa para trabalhar, viajar ou marcar consulta nasceu da teologia. Esses nomes não estão em livros de teologia, mas sim em tratados de física, matemática e engenharia. E todos eles tinham algo em comum, uma visão cristã do universo. A frase mais repetida entre eles, a natureza é o segundo livro de Deus. Eles acreditavam que o mundo era ordenado, inteligível e que o ser humano, feito à imagem de Deus, era capaz de compreendê-lo por meio da razão. Não por acaso, boa parte da ciência moderna surgiu justamente em solo cristão europeu e não em outras grandes civilizações da época. Para esses nerds da fé, estudar o mundo não era apenas uma curiosidade intelectual, era uma missão espiritual. Mas o impacto do cristianismo não se limitou às ideias brilhantes. Ele também se manifestou no cuidado com os outros, nas mãos sujas de quem construiu hospitais, criou orfanatos e ficou ao lado dos doentes quando ninguém mais queria. Fique ligado, porque essa fé que moveu gênios também moveu corações. E no próximo vídeo, vamos conhecer o lado mais humano dessa história, quando o cristianismo saiu dos livros e dos laboratórios para se tornar compaixão viva, serviço ao próximo, em seu estado mais puro, criando hospitais, acolhendo doentes e transformando compaixão em instituições que duram até hoje. E se você gosta de conteúdos como este, curta, compartilhe e ative as notificações. Porque sim, ainda vamos explorar muitas outras verdades que a cultura popular preferiu deixar de lado. Até o próximo vídeo.